10 do primeiro livro de Crônicas, nós encontramos aqui a finalização da história do primeiro rei de Israel. Escuta, o que eu quero pontuar: Deus dá a oportunidade a todos os homens. Todos nós recebemos a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo. Quem era Saul? Sim, Saul era o filho de um homem muito rico. Quis, era um homem rico, mas ele seria apenas mais um hebreu, mais um israelita que passaria incólume. Ninguém lembraria quem era Saul, mas Deus escolheu aquele homem. Era belo, alto, rico, mas ele não foi um modelo, ele foi um rei. Recebeu de graça, Deus deu a dádiva a ele, para que ele se tornasse o rei, o primeiro rei da nação de Israel. Todavia, irmãos, e aqui eu entro no que eu quero ministrar hoje. A falta de gratidão tem sido a razão de infelicidade de muitos lares, de muitas pessoas. Começam bem, mas não tem gratidão no coração, não, esquece de onde saíram, de como começou. Então estamos aqui na Europa, quando as pessoas se chegaram aqui quebradas, vida arrebentada, não tinha nada. Aí consegue um bom trabalho, consegue um bom emprego, aí começa a pagar a dívida, levanta um recurso, aí compra alguma coisa lá no Brasil, aí compra um carro melhor. Deus, eu vou no mais ou menos, eu vou sobrar, eu vou dar a ele o que sobra. E não tenho Deus como prioridade. Quando eu olho para o capítulo 10, essa grande tragédia do homem que teve a oportunidade de vivenciar o melhor de Deus, de marcar a vida dele, a história dele, ele perdeu tudo, porque não soube se agradar a Deus, não soube render graças ao Senhor. Além dele ter desobedecido, além dele ter tomado caminhos que foram completamente contrários ao propósito de Deus, o versículo 13 do capítulo 10, o escritor do livro de Crônicas diz assim: Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado. Ô irmãos, eu digo isso de maneira, não estou falando para os irmãos direcionados aqui, eu falo como igreja. Se Deus tivesse que agir punindo o crente por essa razão, epa, profissão de coveiro ia abrir alta, abrir funerária ia ser um grande negócio. Porque exatamente esse tem sido o caminho de muitos crentes. É o caminho da transgressão, de não guardar a palavra do Senhor. O salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hoje, não, isso é para pastor, isso é para quem quer ser santo, isso é para... Não, queridos, isso é para todos. Isso é para quem ama a Deus, isso é para quem quer morar no céu. Guardar a palavra no coração é para quem ama ao Senhor, quem está aliançado, não está concupiscado. Mas Saul, infelizmente, primeiro, ele cometeu transgressão, não guardou a palavra do Senhor, e por último, o verso 13 diz, e também porque consultou uma médica, e não ao Senhor. Por isso, Deus o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Davi, esse personagem que no livro de Crônicas que tem tantas e tantas lições. Um jovem que era o caçula, entenda, irmãos, hoje, caçula, dentro do nosso mundo ocidental, é o paparicado. Geralmente quem sofre mais é o mais velho. Mas o caçula é aquele que é o bebelãozinho da casa. Mas naquele tempo não. A cultura lá é a seguinte: o paparicado é o mais velho, é o primogênito. O mais novo é o desprezado. Não é tão importante. Porque quem herdava o primogênito, ele herdava herança dupla. Davi, então, era alguém que ficaria por baixo. Ele era o último da fila da herança. Só que tem uma coisa, irmãos: quando você tem coração grato, não importa, você não está preocupado se você é o último da fila. Você não está preocupado quando é que a porta vai abrir, quando é que vai chegar a sua oportunidade. O seu coração louva a Deus, serve a Deus, independente de expectativa. Tem crente que só vem para a igreja para servir a Deus com uma expectativa. Não, vai chegar a minha hora, vai chegar o meu momento. Davi não tinha nada disso.
ele tinha 3 irmãos dele que estavam no exército. Sabe quando ele chegou no exército? Talvez nunca. Por quê? Porque ele estava lá cuidando das ovelhas da casa do pai. Ele estava lá cuidando do serviço que os outros irmãos não queriam fazer, mas o coração dele estava em Deus. Apaixonado por Deus, apaixonado pelo Senhor. O desejo dele era ser um adorador a Deus. E no tudo que ele fazia com excelência de vida. Aleluia. A sua dedicação, a sua entrega. Deus encontrou esse menino, esse jovem, lá no campo, cultuando, adorando, servindo ao Senhor. E você conhece a história. Deus coloca ele no trono. Passou agrulhas. Saul caçou ele chegou um momento de dizer: Saul, o senhor está me caçando como alguém caça uma pulga no deserto. Esse era o sentimento de Davi. Saul, durante um período do seu reino, ele deixou de reinar no trono só para caçar Davi. Mas o coração de Davi era um coração de adorador, era um coração de gratidão. E uma coisa, irmãos, para fecharmos essa parte e avançarmos a outra, é que Davi não era vingativo. A Bíblia tem machucado muitas pessoas, porém tem produzido, desculpa a expressão, muitas pessoas azedas, muitas pessoas amargas, amarguradas, pessoas feridas que saem ferindo outros. Eu sempre digo o seguinte: se você foi ferido, em nome de Jesus, seja elemento de cura. Mas aqueles que foram feridos também querem ferir, querem dar um troco. Davi foi massacrado em várias etapas da vida dele, mas o coração dele não é vingativo, o coração dele não é rancoroso. Em momentos que ele teve a oportunidade de criar um atalho e ir para o trono, ele disse: não vou tocar no giro. O problema de Saul é dele com Deus, não é comigo. Eu não mexo nisso. E quando os crentes querem criar atalho, querem se intrometer, querem apressar as coisas, Davi sabia: se Deus tiver que me colocar no trono, vai ser do jeito dele, da forma dele. Meu coração está tranquilo com isso. E é isso que tem que estar no nosso coração, irmãos. Se a promessa de Deus for chegar na tua vida, tranquiliza teu coração, não cria atalho, não precisa passar por cima de ninguém, não precisamos atropelar nada, só precisamos manter a nossa posição de adoração, de louvor e de persistência diante de Deus. E Davi foi esse homem. E quando Saul morreu, Davi ele reinou durante 7 anos e meio em Hebron, depois da morte de Isbosete. Davi então ele vai assumir todo o reino de Israel. As tribos se juntaram, e aqui é o foco que eu quero nos falar hoje. Todas as tribos se juntaram e disseram: olha, Davi, quando tinha as guerras, era você que saía. Nós sabemos que tem uma promessa de Deus que você seria rei de todo Israel. Agora ele tem o reconhecimento das 12 tribos. Todos, não era mais só Hebron, todos queriam que Davi fosse reinar. Agora, irmãos, no capítulo 11, é interessante, não dá tempo, mas depois você leia. O capítulo 11 de 1º livro de Crônicas vai citar aqui os valentes de Davi, homens que estiveram lado a lado com ele, que pelejaram, que batalharam. Escuta uma coisa: ninguém é uma ilha, ninguém conquista nada sozinho. Nós temos amigos, temos parceiro, temos pessoas que nos ajudam. Eu digo agora honrando a minha esposa, porque é a companheira, é ajudadora, é quem chora comigo, é quem ora comigo, é quem batalha juntamente comigo. Sim, irmãos, não podemos esquecer disso, que caminharam conosco, daqueles que ficaram lado a lado, e aqui está registrado: homens que deram a sua vida para que Davi continuasse labutando, para que ele conseguisse vencer inimigos. E quantos que Deus colocou no teu caminho? Precisamos aprender a ser grato ao pai, à mãe, a tios, a pastores, a líderes, aqueles que oraram, que pagaram o preço por nós. E Davi aqui está expressando essa gratidão. Aqui está uma galeria de homens que cooperaram, que ajudaram. Me recordo de uma situação, quando Davi ele estava lá no meio do deserto, e ele, que saudade daquela fonte de água. E aí aqueles soldados que estavam ali ouvindo 3, o que fizeram? Atravessaram o acampamento do arraial inimigo, foram lá buscar a água que Davi desejava tomar. Quando eles apresentaram a Davi, Davi disse: não, eu não posso ter isso. Isso é como sangue, vocês sacrificaram a tua vida, e ele vai oferecer em libação ao Senhor. A postura que nós temos que ter, irmãos. A nossa postura é de gratidão ao Senhor, gratidão daqueles que cooperam, que ajudam, aqueles pela qual estão lado a lado, colocados por Deus ao nosso lado. Agora,
No capítulo 13, a Bíblia diz assim: Davi consultou os capitães de 1000, os capitães de 100 e todos os chefes. Então diz a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, olha Davi dizendo, se vocês acharem por bem, e se isso for a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as casas de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles na cidade, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos olhamos dela. O primeiro ato de Davi, quando ele assume o trono, quando ele está no poder, ele fala assim: olha, eu quero agora uma reunião massiva, eu quero convidar todos, eu quero fazer uma grande festa. Não, eu não vou fazer churrasco aqui para celebrar a minha história, eu não vou fazer um churrasco aqui para celebrar a minha grandeza, o exército grande também, não. Eu quero trazer a arca de Deus. E ele diz ainda: olha, a arca de Deus, que não foi lembrada no tempo de Saul. Eu fico a pensar: meu Deus, Saul reinou durante 4 décadas, são 40 anos. Não tinha espaço para lembrar da arca de Deus. Santo Deus, muito forte. Como isso, irmãos? Muito forte. Quantas pessoas que passam anos e anos na casa de Deus, mas não buscam intimidade, não tem intimidade com Deus. São crentes nominais, mas não tem nada de intimidade. Não conhece Deus, não conhece a palavra, não tem sede de Deus. Ai, Senhor, Deus Santo. Saul é um homem que profetizou. Saul teve um dos maiores profetas como seu mentor. Samuel esteve ali. Samuel intercedia por ele, a ponto de dizer: chega, Samuel, não ora mais por esse homem, porque ele não quer. Não importa o quanto interceder por tua vida, se você não der lugar para Deus, não vai fazer nada. Aleluia. Saul foi um homem que não, ele jogou fora. Ele recusou-se. Agora Davi está dizendo: não quer. Eu vi o caminho que ele tomou. Não é isso que eu quero. Escuta, irmão, nós temos que usar a referência de pessoas que estão de fato no céu. Pessoas que querem amar, que amam a Deus e que querem servir a Deus de todo o coração. E Davi disse: esse rei não é minha referência. Estou fora. Passou 40 anos sem trazer a arca. Meu primeiro ato, eu quero a arca. Eu vou chamar o povo, convocar o povo. Mas agora aqui também não tem uma grande lição. Ei, não basta trabalhar com emoção. Escuta, igreja. Não basta apenas você querer servir a Deus. Não basta apenas você dizer: eu vou fazer, eu vou. Você precisa obedecer aos critérios da palavra. Davi estava com o coração convidou todo mundo, trouxe todo mundo. Mas, infelizmente, aquilo que deveria ser a maior festa para a vida de Davi e para a comunidade de Israel, se tornou um dia de tragédia. Você conhece a história? A arca de Deus esteve durante muitos anos na casa de Abinadab. E Davi então manda fazer carros novos, coloca uma arca sobre os carros novos, e a arca vai sendo trazida. Todavia, quando passa pelo outeiro, os bois eles tropeçam, a arca balança e usa que cresceu com a arca dentro da casa dele, mete a mão e vai segurar a arca para não cair. Então Deus faz, Deus mata, usa a mão. Sim, fica muito questionamento para nós. Mas Deus, por que Deus? Era festa, estava trazendo a arca. Deus não terá aquele que tomar o nome dele em vão por inocente. Não, irmãos. Usar, ele vinha de uma família sacerdotal, porém ele cresceu em um ambiente onde a arca estava ali dentro da sua casa, mas ele aprendeu a não reverenciar a arca de Deus. Tem muitos filhos de crentes que são irreverentes com as coisas de Deus. Parece que se acostumam com as coisas de Deus, se acostumam com a igreja, se acostumam com a Bíblia, se acostumam com a palavra. E hoje nós temos um monte deles, dando escândalos lá fora, desviados, maculando o reino de Deus, falando mal do nosso Deus, porque foram irreverentes. E usar foi esse homem, que infelizmente tentou ajudar a Deus naquilo que era proibido, e ele morreu. Isso trouxe para Davi um peso enorme. A Bíblia diz que Davi disse: como é que eu vou trazer a arca para junto de mim? E ele pega a arca, coloca numa casinha ao redor. 3 meses a arca fica lá. Essa casa de família de levita, o Obed-edom, ele era um levita, foi abençoada. Deus colocou a mão nele. E que benção,
bênção foi a casa de Obed-edom, irmãos. Quando a arca da aliança está dentro da nossa casa, quando a intimidade de Deus está dentro da nossa casa, isso se torna uma bênção. Porque Deus, Ele não causa terror em nós. A Bíblia manda nós temos temor a Deus. Não precisamos ter medo de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E está faltando temor a Deus nos corações. Está faltando reverência ao Senhor nos corações. Obed-edom foi o homem que aproveitou o tempo que a arca do Senhor esteve na sua casa. E a mão de Deus cobriu a casa de Obed-edom com bênção, com riquezas de glória. E isso levou então a Davi a fazer uma nova convocação. Porém, o que ele fez? Agora vamos fazer do jeito certo. Escuta, irmãos. Uma coisa nós precisamos lembrarmos: o fato de você errar hoje não significa que amanhã você tem que repetir o mesmo ato errado. Deus não muda seu padrão. Deus não muda a sua maneira de agir. Nós temos que mudar o nosso coração. Nós temos que mudar a nossa postura. E diz a Bíblia que então Davi, ele entendendo que era tempo, obrigado, que era tempo de trazer a arca, diz a Bíblia no capítulo 15, Davi fez também casas para si mesmo. Na cidade ele preparou um lugar para a arca de Deus. Ele armou a tenda. O que fez Davi? Peraí, vamos preparar um lugar para receber a arca. Eu quero trazê-la. E aí ele convoca os sacerdotes, convoca os levitas, prepara uma grande festa. Verso 3, no capítulo 15, diz: Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão, os levitas, os filhos de Boate. Se você ler o texto, Davi então prepara uma mega festa, mas ele é precavido. O que ele faz? Olha, nós vamos sacrificar, não tem pressa mais. Eu quero fazer a coisa certa. Eu quero caminhar do jeito de Deus. Eu quero chegar lá em Jerusalém. Fazendo do jeito de Deus. Você não precisa se apressar. Na sua caminhada com Deus, você precisa agradar ao Senhor. Você não pode atropelar os princípios de Deus. Não. Eu quero chegar logo. Atropelando os princípios. Atropelando a palavra de Deus. Passando por cima dos mandamentos. Passando por cima das ordens do Senhor. Davi não. Dessa vez ele fala: não, agora nós vamos fazer do jeito certo. O verso 11 ele diz: olha, santifica a si mesmo, seus irmãos, para que possam trazer a arca, o Deus de Israel, ao lugar que eu preparei para ela. Queridos, que festa que Deus fez. Eu confesso que quando eu leio esse texto eu fico a pensar: que momento glorioso. O verso 25 diz: Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. Lembre-se, 3 meses antes, teve uma morte, teve uma ruptura. Davi entendeu: é hora de virar a página. Irmãos, não dá para ter tragédia. Não dá para ficar sempre recordando: Deus não fez, eu não sei o quê. Vira a página. Davi virou a página. Ele, quando vai buscar a arca agora, tem alegria, tem gozo, tem canto, tem júbilo, tem toda uma celebração a Deus. O que ficou para trás, ficou para trás. O que perdeu, já se perdeu. Vamos viver o agora, viver o hoje, viver o momento. E é assim que Davi vai. E diz a Bíblia que Davi, ele se veste de um manto de linho fino. E ele agora vem, verso 28, assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de clarins, trombetas, símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Sim, uma grande comitiva. Aí vamos pensar uma banda cantando, tocando. Lá os levitas cantando, adorando, magnificando o nome de Deus. Aleluia. Havia festa, havia júbilo, havia alegria. Davi está com o seu coração grato. Escuta, irmãos, ele é rei. E por que está fazendo isso? Porque ele entendia: eu só sou rei porque ele me colocou. Você só é alguma coisa por causa dele. É ele que nos dá posição, é ele que levanta, é ele que abate, é ele que coloca, é ele que tira. E Davi agora ele está prestando esse culto como reconhecimento da grandiosidade do Deus que o chamou, do Deus que o fez. Aleluia. Irmãos, com versos 6 e 7 que diz assim: os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi entregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Davi agora estava inaugurando
Se fôssemos falar hoje, o Ministério de Louvor de Israel. Aleluia. Sim, ele vai entregar os louvores para Asaf, para os seus irmãos, e ali inicia-se então a adoração em Israel, a adoração em Jerusalém. E em que dia? No dia que a Arca da Aliança está chegando. Escuta, irmãos, tudo aquilo que nós professamos aqui, de louvor, de adoração, de cânticos, tem que ser para a Arca da Aliança. Tem que ser para Deus. É para Deus, não é para nós, não é para as pessoas. Por mais que o louvor possa tocar no coração das pessoas, entendamos, o louvor não é para as pessoas, não é para você, é para Deus. Aleluia. E é isso que Davi faz. Davi, ele vai separar agora, vai entregar os louvores para Asaf, para os seus irmãos, no dia que a Arca da Aliança chega. E aqui, irmãos, quando olhamos esses salmos que Davi compõe, a partir do verso 8 ele diz: dê graças ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido entre os povos os seus feitos. Davi agora é como que ele estivesse pregando ali para aquelas pessoas. O salmo que ele escreveu, o cântico que é entoado é: vocês precisam dar graças ao Senhor, vocês precisam invocar o nome do Senhor, vocês precisam fazer tornar conhecido entre todos os povos os feitos de Deus. Nossos lábios não é para murmurar, não é para reclamar, não é para falar mal de A, de B, de C, de D, não! Os nossos lábios é para proclamar diante das pessoas os feitos de Deus, as maravilhas de Deus. É essa convocação que Davi está fazendo ali quando está trazendo a Arca da Aliança. O verso 9 ele diz: cantem a Deus, cante louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. As pessoas são muito mais tentadas a falar das pessoas que estão à sua volta e falar mal do que falar das maravilhas de Deus. E Davi está convocando: falem das maravilhas do Senhor, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busque o Senhor, o seu poder, busque continuamente a sua presença. Queridos, é tempo da lei. Davi está dando algo da graça. É como se Davi estivesse pregando o Evangelho. Ele está dizendo: olha, vocês têm que buscar o Senhor continuamente, com o coração alegre. Glória a Deus. Verso 12 ele diz: lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios, do juízo, dos seus lábios. Eu vou fechar a palavra, não me sentir perguntado a continuar. Escuta, igreja. Quando eu leio aqui, eu vejo então um Saul que perdeu e jogou a oportunidade fora. Jogou toda a oportunidade que ele tinha de desfrutar do melhor de Deus, mas ele jogou fora. Mas agora vemos Davi. Não, Davi é o homem que abraça, Davi é o homem que acolhe, Davi é o homem que vai vivenciar a adoração e louvor ao Senhor. Mas quando Davi está chegando, cantando, louvando, a sua esposa aí encontrou Mical vê a alegria, vê toda a entrega de Davi na sua adoração. E o que ela faz? Murmura. Se torna uma mulher estéril. Teve a oportunidade de ser uma adoradora, mas preferiu ser uma murmuradora. Perdeu a bênção. Foi murmurar. Escuta, Mical é filha de rei, casada agora com um rei, e se tornou uma mulher estéril, que não foi mãe de filhos. Por quê? Porque não soube dar glórias a Deus, não soube ter coração grato, não soube ter gratidão no coração. Ela teve duas grandes oportunidades. Era princesa porque nasceu como filha do rei, se tornou rainha por ser casada com o rei, mas jogou fora a oportunidade porque não soube render graça ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Quantas oportunidades que jogamos fora porque não temos coração grato, porque não sabemos agradecer ao Senhor pelas grandes riquezas que Ele fez, por tudo quanto Ele teve realizado em nós. Queridos, essa grande festa que Davi promoveu em Jerusalém marcou a história da nação de Israel, porque ali estava um homem com o coração pronto a celebrar, a ser grato e externar a sua gratidão ao Senhor. Eu te convido para você se colocar de pé. Eu não sei como é você, não sei se você tem a gratidão pronta aí, mas hoje Deus Ele quer trazer para você esse renovo na tua alma, no teu coração. O Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria, com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Servir a Deus não é
não é um peso. Não, servir a Deus não é uma lástima, não, irmãos. Servir a Deus é um privilégio. Não somos dignos, não somos merecedores. Deus abriu as portas do céu para nós. Aleluia. Nós somos filhos por causa da misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, nós te adoramos. Bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Deus, nós queremos te agradecer. Enaltecer, ó Senhor. Externar a nossa gratidão. O nosso coração se enche de júbilo, de alegria, pelos livramentos, pelo teu cuidado, pela maneira tão linda como o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, como tem cuidado da igreja, como tem cuidado do teu povo. Ó Deus, ministra sobre cada coração, sobre cada família. O Senhor conhece a necessidade de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, derrama das tuas bênçãos, Pai. Dai-nos um coração mais grato. Dai-nos um coração, Senhor, entregue em celebrar-te com júbilo e com alegria, Deus. Assim nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.